Olá, minha gente! O Geração Y de hoje está no ar em um clima de superação, disciplina e muita inspiração. Nosso tema é o esporte sergipano, que leva o nome do nosso estado para o Brasil e o mundo através de atletas, técnicos e projetos sociais. Então roda a vinheta que já já a gente volta. Vem aí e andar, pela cidade ela anda. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. No programa de hoje eu recebo Monique Bancilon, ex-atleta profissional de handball com mais de 20 anos de carreira internacional e hoje estudante de educação física e monitora de projetos sociais. Também está conosco Guido Borges, professor técnico internacional de tênis de mesa e presidente da Federação de Tênis de Mesa de Sergipe. Vamos lá? Monique Bancilon é ex-atleta profissional de handball, com mais de 18 anos de experiência internacional representando o Brasil em ligas na Europa, África e Oriente Médio. Foi campeã pan-americana com a seleção brasileira em 2011. Hoje, atua na área da educação física e em projetos sociais de incentivo ao esporte. Monique, estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada por aceitar participar. E eu queria saber exatamente como é que o esporte entra na sua vida e que esse esporte que te levou a grandes palcos, né, internacionais, como a gente citou aqui no comecinho. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sempre gostei muito do esporte, eu fazia todos os esportes. A gente, quando é criança, a gente quer fazer muitos esportes de uma vez só. Então, eu fiz futebol, conheci um pouco da natação, conheci um pouco do handball, voleibol, eu joguei tudo aqui no estado. Então, no ano de 2007, eu recebi, na verdade, tinha uma seleção de atletas do Nordeste que fazia como se fosse um acampamento. E nesse acampamento era um acampamento de treinamentos em que os técnicos observavam os atletas. Então, eu e mais 4 atletas daqui do estado, nós fomos para esse campeonato, era como se fosse uma competição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E dali em diante eu comecei a fazer parte da seleção, ainda jogando aqui no estado, estudei ainda, fiquei 1 ano aqui, eu tinha bolsa no Dinâmico na época, então eu continuei estudando aqui até o final, e aí depois, em 2008, já fui para São Paulo e tudo começou a surgir de uma maneira assim, meio que inesperada, mas ao mesmo tempo, por conta do trabalho que estava sendo feito já, então as coisas foram acontecendo. Desse esforço, né, e da abdicação também, né, você se mudou, não, nunca é fácil, mesmo quando você vai perseguir um sonho, nunca é fácil, né, essa mudança, e não tenho dúvida, né, da intensidade dos treinos para você angariar as posições que você angariou, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu queria saber, né, dentro dessa sua carreira nacional, internacional, que você, como eu disse, foi para os grandes palcos do mundo do handball, eu queria saber qual é o momento mais marcante. O que você pode falar assim, não, Yandra, se eu fechar os olhos, eu lembro exatamente da sensação que eu senti e isso está marcado na minha vida para sempre. Tiveram muitos momentos, assim, bem especiais para mim, mas eu acho que um momento especial que eu guardei, assim, foi no Mundial em 2011. O Brasil conseguiu um 5º lugar inédito e nós fizemos um baita jogo contra a Rússia na época e ganhamos de 16 bolas, eu acho, da Rússia, e eu joguei muito bem esse jogo, então é uma recordação que eu tenho na seleção. Foi, assim, um dia que ficou marcado para mim, assim. Então, eu acho que vestir a amarelinha, chegar até vestir essa camisa é um processo muito longo, árduo, mas chegar lá e nesse momento, naquele momento que era o meu primeiro campeonato, fazer essa retrospectiva de que tantas pessoas ali que estavam por trás, que eu falo assim, ensinando, sabe, conduzindo mesmo, né? Impulsionando, exatamente. Todas as palavras que eles me falaram para valorizar aquele momento, que seria um momento único, mas que eu observasse tudo que estava sendo vivido ali, tudo que eu estava conquistando ali, e trouxesse para cá para incentivar outras pessoas, que realmente, entre nós éramos, na minha época, nós éramos o melhor time daqui do estado.
Então, nós fizemos algumas competições, ficamos em 3º lugar na Copa Guerreira das Alagoas. Então, eu já fui para lá ainda com esse sentimento, sabe? De que, caramba, eu saí de um lugar que para outras pessoas é um lugar pequeno e falando assim de tamanho, né? Nós somos o menor estado. E eu conquistei algo tão grande que na minha cabeça eu só pensava em trazer, em levar outras pessoas para viver aquilo. Em alguns momentos aconteceu de algumas pessoas saírem daqui e irem para São Paulo também. Enfim, eu acho que isso é um marco assim para mim. É lindo quando você fala isso de trazer outras pessoas para dentro, né? Quando você abre uma porta, você não quer só abrir essa porta e ficar lá sozinho, né? Você quer também que outras pessoas sigam esse caminho. Sim. Então, isso é muito bacana, né? Isso mostra que é muito mais que esporte, como você disse, né? Existe muita coisa aí, existe vida, existe experiência, existem, né, tantas coisas que, como você disse, foram seus treinadores, né, os profissionais estavam ali te rodeando, não só te ensinaram sobre esporte, né, e você não tem dúvida que também não só ensina sobre esporte, né, hoje em dia a gente sabe que você desenvolve a área na educação física e em trabalhos sociais. Sim. E eu queria saber exatamente isso, como é que essa experiência tem impactado a sua vida? Quando eu tive a oportunidade de entrar nesse projeto, eu não sabia o tamanho dele. Porque nós estávamos realmente começando, e eu falo o tamanho não no sentido de espaço, tá? Mas no tamanho do que isso iria impactar mesmo, de que forma isso iria mudar a minha vida. Então, eu voltei, né, porque eu comecei a jogar handebol em Nossa Senhora do Socorro, eu morei lá a maior parte da minha vida. Então, eu voltei para o meu começo. E todas as vezes em que eu voltei para o meu começo, até mesmo em um momento que eu jogava na França, e eu voltei para cá, eu encontrei os meus amigos de escola. E em 2015, nós sentamos numa mesa e eu olhei para eles e falei, cara, parece que a gente está lá na 6ª série, todo mundo enfileirado, todo mundo assistindo aula, conversando, brincando. E todas as vezes que eu voltei para esse lugar, me trouxe coisas muito positivas, me trouxe coisas muito boas, me trouxe recordações assim que me alegraram muito. E eu levei aquilo, inclusive, para onde eu estava jogando, porque lá é uma vida muito solitária. Realmente é uma vida que você precisa ter um psicológico muito forte para seguir. Né? Então, assim, quando que eu tive esse primeiro contato com as crianças, a gente está com mais ou menos em torno de umas 25, 26 crianças, entre 5 e 12 anos, e os meninos nós já estamos com 38 adolescentes já. O espaço já está ficando pequeno para tanto adolescente. Então, hoje eu ensino para eles o que os meus treinadores passaram para mim, sobre essa humanidade, sabe, sobre lealdade, sobre a importância deles pensarem que o esporte ele não é só o esporte pelo esporte, sabe, é sempre um pelo outro. Passei por muitas dificuldades enquanto eu estava fora daqui. E em todos os momentos em que eu estava sozinha, alguma brasileira chegava ou algum brasileiro chegava e falava, é um pelo outro. E eu comecei a entender isso. Então, eu acho que todo mundo tem as pessoas específicas, quem confia, que se identifica. Então, eu tento passar isso para eles, sabe? Em sempre manter a disciplina, manter a ordem, porque eu aprendi isso em muitos lugares de muitas maneiras diferentes. Então, de todas as formas em que eu aprendi, eu tento passar para eles também. Perfeito. Porque são crianças, são adolescentes, tem uns que estão naquela fase assim, que é uma fase que muitos você não consegue controlar e você tem que achar maneiras de controlar eles, mas graças a Deus tudo está fluindo, sabe, no projeto. Então, deu novo sentido para minha vida, porque eu acho que quando você muda drasticamente a vida, eu acho que você fica procurando um sentido, um propósito. E quando eu entrei nesse projeto, eu falei, é um momento perfeito para encontrar esse propósito. E eu só senti como era importante quando eu estava lá dentro. Quando eu cheguei, que eu comecei a assessorar, monitorar as crianças, dar suporte também. A gente, tipo, nos treinos, como tem muita criança, a gente tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo observando todas as crianças, porque às vezes a gente está brincando aqui, de repente uma some, e cadê o menino? Vamos pegar o menino, sabe? Então, é muito cuidado e muita responsabilidade, sabe? Que beleza, não tenho dúvida disso.
E o projeto tá grandioso já não tá mais cabendo. É novo. A gente tem na faixa de 1 ano e meio, porém, todo mundo tá abraçando muito, sabe? A galera tá bem animada, tá bem junta, e eu acho que isso também tá fazendo diferença, porque essas pessoas que estão à frente do projeto são pessoas que o handball mudou a vida. Mudou completamente a vida. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu tava aqui viajando e você contando, né, dessa experiência. Que eu não tenho dúvida que é diferente do que você viveu, né? Mas Sim. não tanto, porque você também traz a experiência que você teve com seus, né, com as pessoas que te ajudaram lá atrás. E agora eu queria, num momento muito especial, que você deixasse um conselho para os jovens atletas sergipanos que querem seguir, né, por esse caminho. O que é que você poderia deixar de mensagem? Se eu pudesse falar para eles, assim, de que forma, né, o esporte mudou a minha vida, estudem, leiam sobre tudo, estejam informados sobre tudo, porque eu ouvi essa frase quando eu era bem criança, mas é verdade. Competência, compromisso e comprometimento vai mudar a sua vida. E se você tiver isso, junto com o estudo, junto com a informação, para carregar isso com você de uma forma muito positiva, vai transformar a sua vida como transformou a minha. Não necessariamente no esporte, mas apenas no esporte, né? Mas naquilo que você se propõe a fazer. Então, essa entrega, essa abdicação de coisas que são passageiras, que podem acontecer hoje ou amanhã, isso lá na frente vai fazer uma diferença imensa, como fez na minha vida também. Então, se eu puder dar um conselho para eles, estudem, abracem todas as oportunidades, que essas oportunidades não vão voltar mais. Que lindeza. Parabéns. Muito obrigada, Monique, pela entrevista, por compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória, né, desde Nossa Senhora do Socorro, na verdade, né, para São Paulo e aí para os grandes palcos, né, no mundo, representando nosso Brasil, nosso Sergipe, é claro, sempre. Muito obrigada. Que Deus te fortaleça para você seguir com esse projeto lindo que acolhe crianças e jovens, né, e que você possa continuar ensinando o que te ensinaram lá atrás, para que eles cresçam e sejam bons atletas, mas acima de tudo, bons cidadãos do mundo. Obrigada. Parabéns, obrigada Pelo carinho. Obrigada. Oi, Andra, e se tem uma coisa que orgulha o povo sergipano é a ginástica, tanto rítmica quanto artística. E eu estou aqui hoje, vou conversar com ela, Thalita Almeida, que já brilhou muito nos tablados Brasil afora e até no mundo, e hoje atua como gestora esportiva, fazendo a nossa nova geração brilhar também. Thalita, seja muito bem-vinda ao Geração Y. Eu que agradeço a presença, compartilhar a minha história com vocês. É um prazer ser sergipana. Esses sergipanos que têm um coração enorme, sempre ajudando as atletas, comprando as rifas para que elas possam ter voos mais altos, né? Agora mesmo tivemos na Bulgária, foi com a ajuda do povo sergipano. Tá vendo aí? Thalita Almeida falou muito bem. E olha só, claro, né? A curiosidade já pulsou. Como foi que surgiu na sua vida o esporte, a ginástica? Eu ainda muito pequena, houve uma seleção, né, de atletas em uma das escolas aqui sergipanas que tinha um trabalho excelente na ginástica rítmica com a treinadora Cristina Vital, que até hoje é minha mestra. Professora, permita-me chamá-la assim, atleta, hoje professora, existe uma correlação muito bonita entre os estudos e a ginástica, né? Inclusive um favorecendo ao outro. Com certeza, a educação é prioritária para a gente e principalmente a gente utiliza a modalidade esportiva como uma ferramenta educacional. Então é muito importante que a gente consiga fazer esse link da educação junto ao esporte, porque assim a gente conquista voos mais altos com certeza para a vida. Que massa! E veja, é incrível como Thalita Almeida ela não parou no tablado. Eu quero saber agora como foi a transição de atleta para gestora esportiva, agora com centro de treinamento que tem títulos, que está exportando inteligência artística para todo mundo. Quando eu retornei a Sergipe, a ginástica estava bem fraca dentro do estado, porque tinham muitas poucas escolas com a modalidade e também praticantes. Então eu pensei em massificar a ginástica dentro do nosso estado, oportunizando para muitos colégios de bairro, muitos colégios que não tinham a modalidade, para que fizessem crescer,
né, essas crianças que têm habilidade, mas que estavam ali na escola perdidas, sem uma modalidade direcionada. Então comecei esse trabalho de formiguinha há 14 anos atrás. Então nós fizemos essa dimensão porque fomos crescendo e entendendo que as crianças gostam da ginástica, precisavam de oportunidades para praticar a ginástica, e hoje, com sede oficial do CETETA, né, nós podemos captar esses talentos e com uma melhor estrutura de tablado, de espelho, de tetos altos, a gente consegue ter o alto rendimento e colocar atletas na seleção brasileira. E a gente vai já conversar também com a Sofia Xavier, porque a Sofia Xavier, ela foi atleta da seleção brasileira, teve títulos mundiais e também tivemos a Borges na seleção, foi para a Olimpíada, temos a Leona também, já tivemos a Camille Vitória, tivemos várias atletas na seleção transitória nos representando justamente por causa desse trabalho de anos e anos atrás. Olha, Yandra, e eu tô aqui com mais um orgulho sergipano, que embora tenha nascido na Bahia, escolheu também Sergipe para brilhar e daqui sair para os tablados do mundo todo. Tô com ela, ó, Sofia Xavier. Sofia, eu queria saber, primeiro lhe parabenizar e dizer que você representa muito bem o nosso estado e saber de você como foi que entrou na sua vida a ginástica rítmica e o que foi que ela mudou. Eu, pequenininha, 5 anos, eu comecei a fazer aula de balé e as meninas estavam fazendo ginástica rítmica ao meu lado. Aí eu pedi pra minha mãe pra fazer uma aula experimental e aí desde lá foi minha paixão, foi o meu primeiro amor, assim, tipo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E a ginástica rítmica me faz ensinar não só as coisas da ginástica, mas sim a vida. Muita disciplina, determinação. E assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu quero seguir carreira mesmo. É isso aí, Andra. Centro de Treinamento Thalita Almeida, colocando a nova geração para brilhar no mundo todo e orgulhar muito o povo sergipano. E eu tô falando para você que Sergipe é diferenciado, ou pelos que nasceram aqui ou escolheram aqui para ser a sua casa. Tô aqui com o professor Vinícius, que é Brevet 2, ou seja, top 2 no mundo, árbitro internacional de competições oficiais. Ele vai me dizer assim, como é que foi que surgiu isso na vida dele? Então, eu comecei na ginástica lá em 91, há muito tempo atrás, né, como atleta, e aí tive a carreira como atleta. Depois migrei para o trampolim acrobático, na universidade voltei para ginástica artística, e aí galguei a parte de treinador, né? Comecei a ser treinador e árbitro ao mesmo tempo. Então a gente só tem a se orgulhar, né, dessa galera que bota a mão na massa e faz com que os nossos jovens, nossos adolescentes encontrem um rumo internacional. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a você. E ó, o programa ganhou um presente. Em primeira mão, a gente está apresentando aqui o Centro de Treinamento Thalita Almeida, que tá um espetáculo. Thalita, a gente tava lá num colégio parceiro e agora aqui, na casa onde revela milhares de talentos sergipanos. É isso mesmo, e é um prazer colocar isso disponível para todos vocês, né? Além dos meus colégios parceiros, hoje são 24 colégios que o centro de treinamento está com as modalidades de ginástica rítmica, ginástica artística, judô, balé, dança, psicomotricidade, educação física, e isso é feito para a nossa comunidade sergipana. Olha, André, por aqui eu me despeço e, claro, já recebi o convite para voltar no dia 6 de dezembro, onde esse espetáculo aqui de Centro de Treinamento Thalita Almeida será de fato inaugurado. Claro, o programa Geração Y já esteve aqui em primeira mão. E a gente quer agradecer, porque se o sergipano vê cada vez mais outros sergipanos brilhando o mundo afora, deve-se ao trabalho e à liderança de Thalita Almeida e toda a sua equipe aqui que compõe o Centro de Treinamento Thalita Almeida. E eu vou levando minha bola para casa que eu vou treinar também lá na sala. Tchau! Guido Borges é professor e técnico internacional de tênis de mesa, diretor da Academia Sergipana de Tênis de Mesa e presidente da Federação de Tênis de Mesa de Sergipe. São mais de 20 anos de experiência, revelando grandes atletas no estado. Professor Guido, seja muito bem-vindo à Geração Y. Estou muito feliz de conversar um pouquinho mais sobre esporte, sobre tênis de mesa
Né? E queria saber como é que começa, né? Como é que surgiu essa sua paixão pelo tênis de mesa? Então, é um prazer, na verdade, estar aqui nesse programa. Assim como meus atletas, eu também iniciei numa mesa de ping-pong. Eu comecei a jogar tênis de mesa com 10 anos de idade, em uma mesa que tinha metade da dimensão da mesa oficial. Eu brincava com meu pai, brincava com minha mãe, e aí eu comecei a gostar. E aí eu comecei a praticar mesmo as técnicas com um professor no Yacht Club. E lá eu me aperfeiçoei, aí participei de competições, comecei a me empolgar, participando de competições de federação de tênis de mesa, de tudo. E aí eu gostei tanto que uma das razões de eu ter feito educação física foi o tênis de mesa. Uau. E aí eu estudei, me formei e até hoje trabalho com tênis de mesa e só dou aula de tênis de mesa. Graças a Deus, nos colégios que eu leciono, eu dou aula apenas de tênis de mesa, não dou aula de educação física, só tênis de mesa. Ou seja, você trabalha com o que você realmente ama na sua vida. A vida inteira. De tênis de mesa tem 20 anos que eu dou aula, mas de prática é quase a vida toda, mais de 30 anos de prática de tênis de mesa. Não, que Deus abençoe. É um sonho. É um sonho, viver um sonho diariamente. Eu nunca pensei que eu ia chegar ao ponto de só fazer tênis de mesa como trabalho. Para mim é um sonho, de verdade. Parabéns, professor Guido. Mostra a sua competência, né? Amém. E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu queria saber quais são as principais conquistas e quais foram as principais conquistas do tênis de mesa sergipano nesses últimos anos. Então, nós temos aqui no estado um mesatenista, que é Saulo Campos. Ele é o terceiro melhor mesatenista da região Nordeste. Uau. Mas além disso, para mim, como um formador de atletas, eu creio que a maior conquista nossa foi colocar um atleta na seleção brasileira infantil escolar. Nesses Jogos da Juventude, o campeão, vice e até o terceiro colocado viaja para o Sul-Americano escolar, representando a seleção brasileira escolar. Sim. Então, acho que uma das grandes conquistas da federação foi ter colocado um atleta na seleção brasileira de base, que foi Guilherme Almico em 2015. Então, assim, o tênis de mesa aqui no estado é muito forte na base. Uma das razões são esses Jogos da Primavera, os eventos que tem escolares, que motiva muito e faz com que as escolas invistam no tênis de mesa escolar. Então, a gente conseguiu colocar um sonho realizado, um atleta para vestir a camisa verde e amarela. Então, para mim, foi a maior conquista do tênis de mesa sergipano. Que lindeza, a gente fica feliz de saber disso, né? E eu queria saber exatamente desse seu trabalho, né? Esse seu trabalho de formação, tanto na academia quanto na federação. Como é que funciona? Então, o trabalho, na realidade, ele começa nos colégios, onde é a captação dos atletas talentosos. Sim. Tênis de mesa normalmente se inicia com 7 anos de idade. Então, no colégio é o ideal. Hoje, nós temos, tanto na rede particular como na rede pública, 15 colégios trabalhando com tênis de mesa, com um professor para dar aula de tênis de mesa. Então, inicia no colégio. Tendo o atleta sendo detectado no colégio, a gente faz um convite para que ele treine lá na academia de tênis de mesa. E aí, se for da rede particular, eles continuam, dão seguimento lá. E se for da rede estadual, tem os centros de aperfeiçoamento escolar, e eles vão para o centro do estado para se aperfeiçoar também. Então, o caminho é esse. Começa no colégio, depois vai para o centro, ou centro estadual, ou a Academia Sergipana de Tênis de Mesa, que também é sede da federação, para poder dar andamento e assim a gente conseguir, como falei antes, né, colocar, de repente, um atleta na seleção. Com certeza. Ô, professor Guido, eu queria saber, você falou, né, de Sergipe, enfim, de botar atletas na seleção, eu queria saber como é que você vê, né, Sergipe no esporte? Quais são os principais desafios que a gente encontra hoje em Sergipe? Então, né, a gente, como desportista, né, e como já passei por várias fases da minha carreira, a gente sempre vê investimentos, né, tanto na rede pública como na rede privada, né? Então a gente incentivos de empresas, acho que é isso que o atleta almeja, né? Que ele precisa para que o esporte, para que consiga dar andamento e ter tranquilidade de ficar praticando, né? Praticando e se dedicar com tranquilidade. Eu acho que patrocínios
Patrocínios é muito importante para que o atleta possa receber um valor e possa treinar e saber que a mãe e ele, a família está amparada, que ele vai receber um valor para poder praticar o esporte. Até chegar e alcançar, né, sua independência financeira, isso é muito bacana mesmo. Além do Estado, né, os próprios municípios que representam, que esse atleta representa, eu acredito que se chegar junto a gente consegue. Sem dúvida, sem dúvida. A Sergipe pode ser um estado pequeno, mas tem muitos atletas talentosos. Nossa, gente. Fala com propriedade. Para tênis de mesa, então, como falei, é muito difícil você colocar um atleta na seleção. A gente conseguiu. E olhe que naquele tempo, em 2015, tinha menos colégios com a prática de tênis de mesa. Então, assim, Sergipe é um estado pequeno, mas é organizado e tem muitos talentos. Então, baixo investimento. E hoje já são uns 15 colégios que você 15 colégios. Ou seja, com aula de tênis de mesa. Não, com certeza. Tanto da rede, isso eu estou falando um todo, mas tanto da rede particular como da pública. Não, muito bacana. Esse dado é bem significativo. Recentemente a gente teve um evento escolar agora com 250 atletas participando na modalidade. Um evento particular, inscrição paga, e teve 250 atletas participando. Então, assim, está bem fomentado nos colégios. Nossa, muito bacana. De verdade, é um dado... Assim, pro nosso número de tênis de mesa, a nível Nordeste é muito bom. 250 crianças participando de um campeonato de tênis de mesa é um sonho. É um sonho, eu não tenho dúvida disso. E eu queria saber exatamente sobre isso. O que é que a gente pode esperar do futuro do tênis de mesa sergipano? A base é tudo. A gente tenta, depois de um certo nível que o atleta ele atinge tanto de idade como de nível técnico, o ideal é que ele vá para São Paulo para os grandes centros de treinamento. Então, o foco daqui do tênis de mesa sergipano é preparar os atletas para, a nível nacional, a gente conseguir alguns destaques na base e aí dar continuidade no Centro Nacional de Tênis de Mesa, que é mantido pela Confederação Brasileira. Então, nossa meta é essa, é fazer uma base forte para poder entregar os atletas prontos ou quase lapidados, 100% lapidados, para dar continuidade e quem sabe aí sim a gente tem um atleta na seleção brasileira principal, que aí é o sonho máximo. Com certeza, eu não tenho dúvida que com esse trabalho de base, né, com esse número, como a gente viu, tão significativo, né, de 150 crianças já se movimentando para participar, né, desses grandes eventos. Não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. E outro ponto importante também é a capacitação dos professores. A gente tem uma equipe, né, de professores muito bons atuando nos colégios, porque também não adianta a gente ofertar o tênis de mesa e não ter alguém capacitado para dar aula. Então, aqui no estado, os professores participam de cursos, tem um curso chamado, até fica um convite aí, caso profissionais de educação física tenham interesse, né? Tem um curso na UniTM, que é mantido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Se alguém quiser fazer, o curso tem um valor super acessível e ensina bastante, ensina as técnicas para que os professores consigam lecionar de forma correta o tênis de mesa nas escolas. Ah, que bacana, professor Guido. Eu quero te agradecer a sua participação, agradecer, né, esclareceu todas as nossas dúvidas, falou de números que são relevantes, né, para a gente como sergipanos. Não tenho dúvidas que a gente vai ver ainda o tênis de mesa sergipano nos orgulhar muito, Brasil afora. E é isso, continue aí firme e forte nessa sua missão e nesse seu trabalho e nesse seu amor, né? Você leva isso tudo junto, que é o mais bacana ainda. Eu que agradeço a participação. Para mim é um prazer sempre estar falando de tênis de mesa e principalmente passando esses números que me alegram tanto, né? O tênis de mesa é um dos esportes que mais cresce aqui no estado. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Que programa especial, minha gente. Hoje vimos como o esporte sergipano é rico, diverso, cheio de talento. Que o exemplo de Monique, Guido, inspire novas gerações a lutarem pelos seus sonhos. O Geração Y de hoje fica por aqui, mas não esqueça, este e todos os outros programas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, aqui na TV Atalaia. Vem aqui e andar, cidade é